Olá, boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu vou me apresentar mais profundamente e falar sobre um novo projeto que vai acontecer a partir desse mês. Para quem já me conhece, mas se algumas pessoas não me conhecem, meu nome é Soraya Dallagnol. Eu sou zootecnista de formação. E assim que eu saí da faculdade, eu logo comecei a atuar na área da piscicultura. Então, eu sempre atuei na área da piscicultura desde que me formei, né? Quando eu comecei a atuar, eu percebi a deficiência que eu tinha de conhecimento técnico da parte de piscicultura e eu busquei me informar mais, busquei mais conhecimento a respeito da área. Então eu fui logo no primeiro ano de formada, eu já fui fazer uma especialização em piscicultura. Então eu passei 1 ano e meio, 2 anos viajando, buscando para uma outra cidade para fazer esse curso de especialização, né, até concluir. E aí continuei atuando, eu trabalhava para uma empresa, continuei atuando e vi que esse conhecimento que eu adquiri teórico não foi suficiente, que ele não sanava as dificuldades que eu encontrava a campo. E surgiu a oportunidade de eu cursar o mestrado na época. Isso 4 anos depois de formada. 5 anos depois de formada. Então eu fui fazer o mestrado e fiz o mestrado em nutrição de monogástricos. Na época não tinha, na universidade onde eu cursei, não tinha o mestrado na área de piscicultura especificamente. E aí, dentro da nutrição de monogástricos, eu levei a minha pesquisa para a área de nutrição de peixes. Então, desde que eu ingressei na pesquisa, eu sempre direcionei as minhas pesquisas para a área de nutrição e para a área de peixes, né? E peixes em específico. E aí eu continuei, durante todo o mestrado, eu continuei trabalhando, continuei prestando as minhas consultorias, sempre a campo, e mesmo fazendo o mestrado, eu percebi que esse conhecimento técnico que eu aprendia na universidade, ele não sanava as dificuldades encontradas no campo, ele não sanava é, as necessidades do produtor, porque a gente aprendia alguma coisa no livro e aquelas coisas não serviam para o campo. Então, tudo que eu aprendia no livro eu precisava experimentar, testar, ver o que dava certo, ver o que não dava, ouvir a opinião de um produtor, saber como era a realidade dele e adaptar, entender de que maneira aquele conhecimento teórico era aplicado na piscicultura. Não satisfeita com isso, eu fui fazer o doutorado, né? Então, fiz o doutorado, continuei na área da pesquisa, que eu achei que eu sempre trabalhei com peixes nativos e aí a nutrição de peixes nativos é ainda muito precária, está muito aquém do que se espera para animais de alta produtividade, então eu quis continuar na área. E a mesma coisa aconteceu dentro do doutorado. Eu não conseguia encontrar esse suporte técnico que a gente conseguisse levar para dentro do campo. Então a gente não era aplicado, sabe? E aí, depois de muito tempo, fui ver que realmente as coisas que a gente aprende na pesquisa, elas não necessariamente vão ser aplicadas a campo e não é esse o conhecimento técnico que vai me ajudar a resolver problemas de produtividade, de desempenho, de lucratividade dos piscicultores. Então, todo o conhecimento que eu aprendi linkando técnico com o dia a dia do campo foi de teste mesmo, foi vivendo aquilo. E aí eu percebi que eu podia ajudar as pessoas que querem ingressar nessa área com esse conhecimento. Então, trazer o conhecimento técnico, né, aprofundado, um conhecimento teórico lá dos livros e mostrar como tudo isso cabe dentro da piscicultura, como tudo isso é explicado para o dia a dia, para o campo, tá? Então, a partir disso, eu criei esse projeto que na verdade está começando hoje, chama Fish Expert Training, e eu vou trazer toda terça e quinta lives que vão falar sobre diversas áreas de conhecimento
técnico e teórico, bem aprofundado, mas tudo isso aplicado para o dia a dia, no campo, mostrar para o psicultor, para o técnico, para os interessados, para os curiosos que gostam da área da psicultura. Então, mostrar como todo aquele conhecimento aprofundado, teoricamente, pode ser aplicado no campo, no dia a dia, e como isso ajuda o produtor e o consultor a ter melhores desempenhos, porque às vezes a gente sabe que uma prática pode ser utilizada empiricamente, ela funciona, mas quando você entende a teoria por detrás daquilo, tudo passa a ser, os nós passam a ser desembolados, porque você conhece o problema de base, você consegue entender a base do problema, e a partir do momento que você entende a base do problema, tudo fica mais fácil, tá? Então, esse projeto que começa esse mês, eu vou rodar ele durante esse mês, eu vou falar sobre isso, e são vários temas, e todos eles trazendo a praticidade do dia a dia, mas tentando encontrar quais são a base do problema que vai solucionar e fazer com que as produtividades, o desempenho, a melhora de tudo dentro da psicultura aconteça. Então, hoje a gente vai falar sobre dimensionamento de psicultura. E aí, dentro do dimensionamento de psicultura, às vezes um consultor, se for um consultor da área de produção, como é o meu caso, pode pensar assim, mas por que eu preciso saber de dimensionamento de psicultura se eu trabalho com produção, né? Se eu trabalho com produção, eu não vou fazer projeto, não é a minha área, não escolhi essa área de projetos para seguir carreira, né? Entretanto, quando a gente é consultor, a gente precisa saber guiar o cliente, né? E essa é uma ação muito importante para consultor, porque se você, a partir do momento que você consegue guiar, dar norte para o seu cliente, todas as coisas dentro da psicultura, todas as atividades, todas as práticas dentro da psicultura vão ser mais fáceis de serem feitas. Então, é muito mais fácil eu conseguir ter bons resultados numa psicultura quando eu tenho um bom projeto executado, quando eu tenho tanques bem dimensionados, quando eu tenho volume de água ideal para o tamanho do tanque, quando eu tenho renovação de água ideal para o tamanho da biomassa que eu tenho dentro daquele viveiro. E aí, esse tipo de dimensionamento que eu falo é o dimensionamento que serve de base para o desenho de projetos. Então, eu entender sobre dimensionamento de tanques não necessariamente me faz, não necessariamente me faz ser projetista, me faz ser me faz trabalhar ou profissional especialista em desenvolvimento de projetos de psicultura, tá? São coisas distintas, inclusive projetos de psicultura são atividades multidisciplinares que requerem conhecimento de profissionais de várias áreas, né? Então, ou você se especializa em projetos, ou, né, você atribui essa parte de projetos para equipes multidisciplinares, que é, na verdade, o que acontece. Mas ter conhecimento de base do dimensionamento é importante porque acontece, e é muito comum isso acontecer, empresas que fazem projetos de psiculturas não necessariamente têm conhecimento de produção de peixes. E se o projetista não tiver conhecimento de produção de peixes, algumas coisas algumas particularidades durante a execução do projeto podem passar despercebidas e fazem toda a diferença lá na produção, entendeu? Então, quando eu, como consultora, dou esse norte para o meu cliente, mostrando para ele o meu entendimento profundo, o meu entendimento não profundo de projetos, mas profundo de conhecimento de base da sustentação da cadeia de produção
ou da produção de peixes, ele começa a ter confiança no que eu estou falando e a entender que quando ele for contratar um projetista, ele precisa, né, que o projetista se atenha a pequenos detalhes, e a gente vai falar sobre isso. Então, eu tenho que entender desses problemas de base para que eu consiga solucionar o problema do meu cliente. Então, para eu ser um melhor profissional possível, o melhor profissional que eu quiser ser dentro da minha área, eu tenho que decidir que eu quero resolver o problema do meu cliente antes de tudo. Né? O cliente ele tem que ser o meu bem maior. Então, se o meu cliente tem um problema de que ele precisa dimensionar a área, de que ele precisa fazer um projeto, ou de que ele está querendo entrar na piscicultura e ele me encontrou como contato dentro da área da piscicultura, eu não posso deixar esse cliente esvair pelas minhas mãos e correr o risco de que ele tenha outro consultor como seu profissional. Né? Então, se ele caiu para mim é porque eu estou me tornando ou porque já sou referência para ele, e aí eu tenho que sim buscar resolver o problema dele, independente se o problema é da minha ossada ou da minha competência profissional ou não, porque eu posso fazer parcerias de projetos. Né? Então, tô até antecipando aqui algumas coisas, mas eu vou falar isso para vocês mais lá na frente. Tá? Então, quando um piscicultor cai na minha mão com piscicultura já em funcionamento, existem vantagens e desvantagens, né? As vantagens de eu ser consultora dentro da área de produção de pisciculturas que já estão em funcionamento é que as coisas vão ser um pouco mais fáceis, né? A produção já está caminhando, vou ter algumas coisas para precisar corrigir, né? Ou para poder melhorar a produtividade, mas pensando em estrutura de tanques e de água, né? Quando eu já tenho a piscicultura montada, eu já sei os possíveis problemas daquele viveiro, daquele tanque. Então, eu já sei se tem infiltração, eu já sei se falta água, eu já sei em que época do ano falta água, eu já sei a capacidade de suporte. Eu não, mas né, o histórico daquela piscicultura demonstra. Então, o produtor provavelmente vai saber, o funcionário desse piscicultor provavelmente vai saber de tudo aquilo que já funciona dentro da piscicultura. E por outro lado, também vai saber tudo aquilo que ainda não funciona, né? Então, como eu falei, então, se tem vazamento ou não, se tem infiltração ou não, se o tipo de solo, se tá mal dimensionado. Então, tem as vantagens e tem as desvantagens de eu já ter uma piscicultura, de eu pegar uma piscicultura já funcionando. Mas a grande desvantagem é quando quando eu pego uma piscicultura que ela está mal dimensionada, ou seja, os tanques estão desenhados, estão construídos maior do que além da quantidade de disponibilidade de água dentro daquela área. Isso é uma coisa muito ruim, porque pode acontecer de eu ter um tanque onde eu tenho um volume de água, e aí aquele volume de água eu não consigo aumentar, né? A quantidade de água disponível dentro de uma área, ela não é tão. Não está muito sobre o meu controle. Né? A não ser que eu tenha uma quantidade de água que passa lá na minha área, mas eu não estou captando 100% daquilo do que me é permitido. Aí beleza, eu posso aumentar a capacidade a disponibilidade de água dentro da minha área. Agora, se eu já estou direcionando 100% da disponibilidade de água disponível para minha área para um tanque que já está construindo, eu não tenho muito o que fazer em relação a volume de água. E aí, se eu pego uma piscicultura que está com esse problema, estou usando 100% do volume de água disponível para minha área e estou com um tanque maior do que a capacidade de água que eu tenho disponível, isso é muito ruim. Porque, primeiro, porque você não consegue melhorar as produtividades dentro daquele viveiro, né? Então, você fica sempre refém de produtividade. E segundo, porque se você tiver que fazer readequação de dimensionamento, isso é muito oneroso.
tá? Então, isso é muito oneroso. Então, esses são os dois grandes problemas quando eu tenho uma piscicultura já ativa e mal dimensionadas. Por outro lado, quando eu pego uma piscicultura que ainda não está dimensionada, que ainda não foi construída, uma piscicultura que vai começar do zero, eu tenho tudo isso como vantagem para mim. Então, me permite executar um projeto em parceria ou sozinho, se for da minha ossada, de acordo com a capacidade de água disponível. Me permite desenvolver um projeto dimensionado de acordo com a condição financeira do piscicultor, de acordo com a disponibilidade diária que esse piscicultor tem e de acordo com o objetivo do produtor, porque às vezes isso é muito comum quando a pessoa da área de projetos não trabalha com produção de peixes, não é a pessoa da produção de peixes. Superdimensiona a construção dos tanques, superdimensiona isso, e sem saber do objetivo real do produtor. Então, por exemplo, se o piscicultor que chegou para mim, ele tem interesse de só produzir peixe para distribuir na cidade onde ele mora. Então, talvez ele até tenha interesse de construir um abatedouro, né? Mas em pequena escala, né? Pequena escala. Mas a capacidade diária e de água dele permite que ele produza, sei lá, 200 hectares de lâmina d'água. E aí o cara do projeto vai lá e dimensiona tudo aquilo. Tudo bem que o piscicultor ele pode escolher executar tudo ou não. Mas, às vezes, o desenho do projeto, quando ele é feito para grandes áreas e para pequenas áreas, ele é diferente. Por conta do tamanho dos tanques, por conta de várias coisas, né? De vários motivos. Então, o dimensionamento ele precisa estar ligado com o objetivo do produtor também, né? Além desses outros fatores que eu já falei. Então, quais podem ser os objetivos do piscicultor? Pode ser que ele queira atender grandes indústrias. Então, se ele quer atender grandes indústrias, independente se ele sabe da disponibilidade de água que ele tem, eu já tenho condição financeira, já sei que eu quero entrar e para produzir peixe em quantidade para entregar para grandes frigoríficos. Grandes frigoríficos, geralmente, eles chegam para fazer carregamento dentro das pisciculturas com caminhões de 20 até 30, 40 toneladas, dependendo. Tá? Então, é o tamanho da carga que é possível fazer para grandes indústrias. E aí, se eu tenho esse objetivo, né? Se o meu cliente tem esse objetivo, eu tenho que pensar que eu tenho que ter tanques, viveiros construídos para suportar essa quantidade de produção dentro de cada viveiro. Ou seja, eu tenho que produzir pelo menos 18, 20 toneladas em cada viveiro. Diferente do que um piscicultor que quer começar uma piscicultura e pensa em atender somente mercado interno, somente a sua cidade. Ele vai vender para restaurantes, para pequenos abatedouros. Então, a quantidade de peixe que ele vai retirar, né, vai despescar cada vez, não vai ser de 20 toneladas, vai ser de 500 toneladas, de 500 quilos, de 1 tonelada. Então, vão ser quantidades pequenas. Para despescar pequenas quantidades de peixe, eu preciso de tanques menores. A infraestrutura, os equipamentos, o material utilizado para despescas em grandes tanques, em pequenos tanques, é completamente diferente. Então, se eu não sei disso, se eu não penso nisso antes de dimensionar, antes de pensar no projeto, eu cometo um erro grosseiro, porque às vezes eu vou deixar a infraestrutura muito além daquilo que do piscicultor precisa ou muito aquém daquilo que o piscicultor precisa, né? Dificultando por conta de equipamento e de várias coisas, tá? Então,
identificar esse tipo, o objetivo desse produtor. Então, se ele vai entregar para grandes indústrias, se ele vai entregar para pequenos abatedouros, pode ser pequenos abatedouros, por exemplo, dentro do seu estado. Se for dentro do estado, 5 toneladas, 7 toneladas, tá? Por despesca de carregamento. Ou se ele vai ter seu próprio abatedouro, então ele vai entregar na cidade ou para pequenos abatedouros, entregar direto para o restaurante, vai tirar de pequena quantidade. Ou se ele vai vender o pescado dele direto para o consumidor final sem beneficiamento, por exemplo, que daí são tanques ainda menores, sempre pensando em facilitar o manejo e o dia a dia de quem está ali lidando com a piscicultura. Tá? A partir do momento que eu sei do objetivo daquele produtor com a piscicultura e da disponibilidade que ele tem financeira, a disponibilidade diária que ele tem, a disponibilidade de água que ele tem, é que eu vou fazer o dimensionamento. Então, eu já dou uma esmiuçada lá, olho para ver se tem córrego, se ele tem rio, qual é a fonte de água de origem dele, se ele vai tirar água subterrânea, né? Então, identificar qual é a fonte de água que vai ser utilizada e, a partir disso, fazer esse dimensionamento, tá? Lembrando que o dimensionamento, é importante que a gente faça o dimensionamento de volume de água pensando no máximo da capacidade no máximo da capacidade de produção dele, independente se vai ser instalado toda a piscicultura. Não necessariamente eu preciso desenhar 100% dos tanques. Não é isso. Mas eu preciso dimensionar o volume de água, principalmente, para o máximo da capacidade de produção desse piscicultor, tá? Para ele ter noção da quantidade de água que ele tem disponível. Se futuramente ele quiser aumentar a produção, aumentar a área, ou se futuramente ele quiser ainda intensificar os sistemas de produção, porque ele pode começar com sistema extensivo, passar para sistema semi-intensivo e melhorar a produção dele, a produtividade dele através de sistemas intensivos, ao invés de aumento de áreas, por exemplo, né? Então, e aí a gente vai para os tamanhos dos viveiros. O tamanho dos viveiros, como eu já citei anteriormente, ele precisa ser desenhado de acordo com o objetivo. Então, se o piscicultor for ter objetivo de produção para entregar peixes para grandes indústrias, ele precisa ter tanques desenhados de grande porte, né? Então, com grandes dimensões, para suportar a produção de 20 toneladas, 15 toneladas de peixe por viveiro, né? Caso contrário, tanques menores. Tudo isso pensando em facilitar o manejo, diminuir custo com compra de insumo, com compra de equipamento, com compra de rede, com vários materiais de uso diário em piscicultura, tá? Precisa ser considerado também caso essa piscicultura que vai ser implantada já tenha uma represa ou uma lagoa instalada. Então, se já existe uma represa ou uma lagoa instalada, a gente avalia essa represa de acordo com o objetivo que o produtor tem, né? E olha se essa represa ela pode servir de tanque, então entra dentro da represa e limpa todo o fundo dela, tira pau, pedra, limpa o fundo, limpa a matéria orgânica, tudo que tiver ali dentro para poder facilitar, transformar uma represa antiga e já estabelecida de longa data, que é muito comum, inclusive, em um tanque de peixes, né? Então, eu preciso que o fundo dessa represa esteja limpo, sem paus, porque eu vou entrar com rede, futuramente vai ser entrado com rede dentro para fazer despesca. Então, tudo isso tem que ser pensado previamente. Caso o piscicultor tenha o objetivo de grandes indústrias. Então, usa uma grande represa como tanque. Caso o objetivo seja pequena produção, né? Produção local, entrega de peixe na cidade ou na região onde ele atua, onde ele vive,
essa represa ela pode ser usada como tanque pulmão, que nada mais é o tanque de abastecimento de água para os tanques que vão ser projetados abaixo. Tá? Isso funciona muito, muito bem. E nesse caso, esse tipo de represa serviria como pulmão para, primeiro, porque você tem uma reserva de água, então facilita, você não fica tão refém, por exemplo, só do curso do rio que desvia a água para tua área, né? Então você teria uma reserva de água sua própria, além do rio que abastece essa represa. Isso é bom, né? Te ajuda a aumentar a vazão de tanque, caso precise, numa emergência, ou em aumento de necessidade, né? Tipo, falta de oxigênio, por exemplo, ou doença. Numa emergência, você ter essa água de reserva. E, por outro lado, você consegue ter esse tanque pulmão te ajuda a ter os pequenos tanques que vão ser independentes um do outro, que vão ser independentes um do outro. Porque os tanques, se você tem mais do que um tanque dentro da piscicultura, esses tanques eles têm que ser independentes um do outro. A entrada de água e a saída de água de cada tanque tem que ser individual. E quando eu uso uma represa como tanque de abastecimento, como pulmão, né? E a partir dessa represa eu distribuo a água para os tanques abaixo, isso me ajuda com que eu tenha entrada e saída individual de cada um dos tanques menores que vão ser construídos. E aí esses tanques menores podem ser construídos, dimensionados de acordo com o objetivo do piscicultor que foi traçado lá na frente, lá atrás, tá? Então, dito tudo isso, a gente vai falar sobre... Agora eu vou falar para vocês sobre a vazão de água. A vazão de água. Só um minutinho que travou o meu computador aqui. Isso é uma merda mesmo. Desculpa, pessoal. Então, dito tudo isso, eu vou começar a falar sobre a vazão de água propriamente dita, que é o mais importante para o dimensionamento da piscicultura. Tá? Então, é imprescindível, é crucial que a vazão seja aferida na época mais seca do ano, em épocas secas, né? Então, vamos pensar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, né? Que é o que eu conheço bem. Então, eu não posso dimensionar vazão de água, pensando em vazão de água para piscicultura, lá no período, lá em janeiro, lá em março, que é o período onde eu tenho grande volume de água. Porque eu tenho chuva, porque eu tenho época de chuva. Porque se eu dimensiono a água, a vazão de água, da água de origem, né? Do rio, do córrego que passa lá dentro da minha área, da represa que seja. Na época da chuva, eu superdimensiono o volume de água. E aí, o que acontece? Quando eu superdimensiono, eu tenho a chance, eu tendo a construir ou a dar espaço para que o projetista construa um tanque muito maior do que a capacidade real de água que eu tenho disponível na minha área. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente meu, de Lucas do Rio Verde. Quando eu comecei a atender ele em 2011, ele já tinha piscicultura, ele já tinha comprado a área, ele comprou a área com tanques construídos. E aí ele começou a produzir peixe aos poucos. E aí ele viu que a produção de peixes era rentável, gostava da produção de peixes e resolveu ampliar a piscicultura. Contratou uma empresa de projetos, contratou uma empresa que projetava e construía os tanques, e aí essa empresa construiu mais 2 tanques, que dava num total de 5 hectares aproximadamente, os 2 tanques juntos. Então ele aumentou em 5 hectares. Ele aumentou em 5 hectares a quantidade de lâmina d'água que ele tinha na piscicultura dele. E aí,
o primeiro ano, beleza, começou a faltar água. Quando chegou na época da seca, começou a faltar água. Começou a faltar água e ele colocou essa piscicultura dele dimensionada, né, de acordo com o que a empresa de projetos tinha feito para ele. E ele produzindo peixe, colocou peixe na mesma biomassa que ele já vinha utilizando nos outros tanques, tal. Então, ao longo do tempo, ele viu que o volume de água não suportava. Ele só tinha água dentro do viveiro dele suficiente, dentro da área dele, suficiente para aquela quantidade de viveiros que ele tinha anteriormente, de quando ele comprou a área. Quando ele ampliou a área dele, toda vez que chegava a época de seca, ele precisava bombear água. Então ele gastava dinheiro com diesel porque precisava bombear água, e aí perdia peixe porque faltava oxigênio, e ele insistia em colocar, não baixava. Eu colocava na cabeça dele que precisava baixar a biomassa porque ele não tinha água suficiente na seca. Enfim, demorou de 2 a 3 mais ou menos, conseguir resolver o problema de que ele não podia usar a mesma densidade de peixe, a mesma quantidade de peixe que ele usava nos outros tanques, dentro daqueles tanques que a água não chegava, né? Porque não tinha água suficiente. E até que ele conseguiu resolver o problema e instalou uma roda d'água. Mas imagine, por erro de dimensionamento, né, por ter superdimensionado a área, ele precisou gastar com uma roda d'água para fazer com que a água chegasse dentro de todos os tanques e ele conseguisse levar a piscicultura dentro dos níveis de produtividade que valessem a pena, que fossem financeiramente viáveis, né? Porque ele estava usando uma densidade de peixes muito aquém do que ele poderia usar naqueles 5 hectares que ele tinha novos lá, né? Por falta de água. Né? E a água dentro da piscicultura é o bem maior. Então, sim, precisa dimensionar o volume de água, mas dimensionar da maneira mais fiel possível. Então, eu tenho que fazer o cálculo de vazão de água lá no período de seca. Se eu sei do volume da vazão de água no período de seca, dificilmente eu vou ter problema de perda de peixe por falta de oxigênio, de o peixe não conseguir chegar quando estiver na seca, não conseguir renovar tanque, porque eu superdimensionei para aquilo. E aí o que acontece? Na contrapartida, no período de água que eu vou ter um volume de água muito maior do que aquilo que eu dimensionei lá no meu período de seca, o peixe dispara em crescimento, porque essa relação ela é direta. Quanto maior volume de água, quanto mais água disponível, quanto maior renovação de água eu tenho dentro de um viveiro, melhor para o desempenho, maior é a velocidade de crescimento do peixe. Não à toa é dessa maneira que se intensifica a piscicultura, né? Ou com alta renovação, ou com alta quantidade de aeração. Tudo está dependente diretamente da quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro. E a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro é diretamente proporcional à quantidade de água, né? E de água de boa, água de qualidade. Tá? Então, não tem como fugir dessa relação. Essa relação ela é muito direta. Tá? Então, eu aferi essa quantidade de água, a vazão de água, em época seca. E aí eu vou ensinar para vocês como é que se faz como que se mede essa vazão de água. Então, você precisa escolher, se for um córrego ou um rio, por exemplo, a água de origem, que tem no fundo da área, você vai até o fundo dessa área, né, e tenta escolher a parte mais plana, que tenha menos curvas e que seja mais estável possível desse córrego ou desse rio da água de origem da sua área. E aí você delimita, sei lá, uns 5 metros, por exemplo, né? Então marca lá um espaço de 5 metros de comprimento desse braço do rio aí, ou do córrego que tem na sua área, ou na área do seu cliente. Mede a largura de cima e a largura de baixo. Aí você já tem o comprimento determinado, então os 5 metros, por exemplo, que você tenha determinado. E aí, então eu tenho já 2 medidas.
largura do rio na parte superior, largura no rio na parte inferior e profundidade, tá? E média profundidade. Se tiver diferença de profundidade ao longo desses 5 metros, faça a média das diferenças, né? Assim como a largura. Então, você vai tirar a largura de cima e a largura de baixo, faz a média da largura desse rio. E aí, você vai fazer a velocidade de movimentação da água. Como que faz a velocidade de movimentação da água? Você pega um cronômetro, pegue algum objeto que seja flutuante, mas não flutuante a ponto de o vento levar, por exemplo, se bater uma rajada de vento. Uma garrafa PET tampada é um bom objeto. Então, você coloca o objeto, esse objeto flutuante, nessa primeira marcação superior. Já vou mostrar um esqueminha para vocês. Nessa primeira marcação superior, né? Então, no seu ponto zero, solta o objeto e liga o cronômetro. Quando o objeto chegar lá nos 5 metros abaixo, né? Então, quando ele percorreu os 5 metros, você clica o cronômetro de novo. Esse trajeto, o tempo que o objeto demorou para percorrer esse trajeto, é a velocidade, é a vazão, tá? Então, é a velocidade que vai ter a vazão da água. Eu vou mostrar para vocês um esqueminha aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que mostra exatamente o que vocês precisam fazer aqui, ó. Tá? Então, eu tenho ali em cima, na figura superior, tenho lá marcando a cabeceira, né? Então, como se fossem né, a cabeceira do rio. Na parte de baixo, marquei de novo, então eu tiro a medida dessas duas margens e faço a média. Tiro a medida da profundidade ao longo desses 5 metros e na largura, para eu poder fazer uma profundidade. E depois na imagem de baixo, se vocês perceberem, então ele vai soltar o objeto, e solta esse objeto um pouco da marcação para ele pegar o embalo, não começar na velocidade zero. Então, quando o objeto encontra no ponto zero, aperta o cronômetro e até ele chegar no seu ponto final, lá os 5 metros, 10 metros, o tanto de tempo de comprimento que você determinar para fazer o cálculo dessa velocidade, tá? Isso é uma maneira muito simples, muito fácil de aferir, e é claro, né? Essa é uma maneira fácil de aferir, porque eu tô dando um exemplo para você em um lugar plano, num rio, como se esse rio não tivesse curva. Se o rio tiver diferentes profundidades, tiver muitas pedras no fundo, tiver curva, isso acaba dificultando um pouco, mas o processo é esse. E isso é uma das dificuldades, inclusive, que os livros trazem pra gente, porque se você estuda vazão, todos os livros estão escritos que você tem que pegar não sei quantas médias, fazer uma média, fazer uma equidistância, e acaba dificultando para o técnico entender isso. A fórmula básica é essa: largura, profundidade e a velocidade. Então, você vai multiplicar a altura pela largura pela velocidade média. E é isso, simples assim. Essa quantidade, esse cálculo vai te dar a vazão de água, ou seja, essa vazão de água vai vir em metros cúbicos, né? Então, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? E aí, esses 1.000 litros você vai fazendo o cálculo lá para ver dentro do tempo. Então, por exemplo, eu tenho a vazão de 1.000 litros por dia. Ou não vai ser o caso nesse rio, né? Mas aí, quando você sabe a vazão do rio, você vai fazer o quê? Você vai lá na legislação do teu estado, do teu município, da tua microrregião, identifica qual é o percentual, qual é a quantidade de água que você tem permissão de desviar para a tua área, né? Então, eu tenho lá, fiz o cálculo da vazão de água do rio que tem no fundo da minha área. Depois que eu fiz esse cálculo de água disponível no fundo da minha área e conheço a legislação, quanto eu posso desviar de água para minha área,
aí sim é que eu vou ter a quantidade de água que eu vou poder utilizar para a minha piscicultura. Porque eu não posso desviar 100% do rio para dentro da minha área, né? Isso é fato. E cada legislação, e aí de legislação eu não vou entrar aqui porque cada estado, cada município tem uma legislação diferente e são particularidades. Inclusive, se alguém tiver aqui interesse em saber legislação específica do teu município, do teu estado, me manda um direct, me manda uma mensagem, ou lá nos comentários do meu perfil você pode deixar a mensagem que eu direciono material específico para a tua região, tá? Sobre legislação, de qual é a quantidade de água permitida para desvio, né? Para a tua área de produção. E aí, quando eu sei a quantidade que eu posso desviar, então, por exemplo, eu posso desviar 1% do volume daquele rio para dentro da minha área, né? 1% do volume daquele rio para minha área. Então, 1% daquele volume vai ser 10 mil litros por dia, por exemplo, tá? Então, isso é que tem que estar claro. É eu saber a quantidade de água que tem lá no rio para saber o quanto eu posso desviar para dentro da minha área, de acordo com a legislação, e saber, conhecendo o quanto eu posso desviar para minha área, de acordo com a legislação, é que eu vou fazer esse dimensionamento de volume de água para tamanho de viveiro, para renovação de água, tá? Tudo. Então, depois que eu tenho todo quando eu tenho conhecimento desse volume, fica mais fácil. Fica mais fácil de eu não errar o dimensionamento, né? De eu desenhar ou de eu pedir, de fazer a parceria com o técnico lá para ele projetar o meu tanque dentro daquilo que é a minha de disponibilidade que eu tenho, de água, de ar, enfim. Tá? Então, e aí eu vou dar um exemplo bem prático para vocês de área, de volume de água para área. Então, eu vou fazer com valores pequenos para ficar bem fácil de entender e depois eu vou compartilhar com vocês aqui de novo um esqueminha para às vezes a pessoa que não consegue gravar só de eu falando assim, vendo, vai entender. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu já fiz o cálculo da quantidade de água que eu tenho disponível no rio e sei que o volume que eu consigo, que permitido para eu desviar para minha área é de 1 metro cúbico. Né? Então, eu vou ter disponível de água para dentro da minha área 1.000 litros por dia, por exemplo, tá? É uma quantidade bem pequena, mas eu fiz com quantidade pequena para ficar fácil de entender, ficar fácil os cálculos. Então, 1.000 litros por dia. Ok. Então, vamos ver qual vai ser a quantidade de área que eu posso dimensionar. Então, aqui fiz o esqueminha para vocês. Então, tenho lá uma vazão de 1.000 litros por dia de água. Esse 1.000 litros de água por dia, né, é uma quantidade muito pequena, então ele com certeza vai ser para um sistema de produção de baixa renovação. Sistema de produção de baixa renovação, eles me permitem produzir até 6 toneladas por hectare, 7, até 8 toneladas por hectare, tá? Se eu tiver 10%, se eu tiver até 10% de renovação do volume da área que eu tenho de água. Se eu tiver menos do que 10% de renovação, essa produtividade já cai. Então, quanto maior o percentual de renovação de água que eu tiver, acima de 10, né? Então, 10% do volume de água dentro do tanque, 20% do volume de água dentro do tanque por dia, quanto maior for esse percentual, maior é a produtividade que eu consigo ter, maior é a quantidade a tonelagem de peixes que eu consigo produzir, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, se eu tenho lá, eu vou ter 10% de renovação. Então, eu tenho 10% de renovação, seriam 1.000 litros por dia, né? Eu preciso de um tanque
construir um tanque que suporte 10 mil litros de água, tá? Eu preciso de um tanque que suporte 10 mil litros de água para que eu tenha no mínimo 10% de renovação de água, já que a minha vazão é de 1 metro cúbico por dia, como eu falei aqui no exemplo, tá? Então, eu tô fazendo a conta ao contrário, né, ao inverso, para vocês entenderem como faz o dimensionamento do tanque a partir do volume de água que eu tenho. Então, beleza. Então, eu vou construir um tanque, vou pedir para construírem um tanque que caiba 10 mil litros d'água. Ok. 10 mil litros d'água, e esse 10 mil litros d'água, ele pode ser um tanque ou vários tanques que a junção deles seja 10 mil litros d'água. Né? E aí eu vou ter 10% de renovação de água ao longo de todos os tanques, ou nesse um único tanque de 10 mil litros de água, com capacidade de 10 mil litros de água. E aí o que acontece? Para eu ter um tanque com 10 mil litros de água, vou dar o exemplo de um tanque com 1,2 metros de profundidade. A área total do tanque que eu posso ter de construção é de 8.300 metros quadrados, aproximadamente, tá? Ou seja, menos de 1 hectare, né? Então, um tanque de 8.300 metros quadrados, com 1,2 metro de profundidade, em média, tá? Que eu tenho a parte mais rasa e a parte mais profunda, por conta desse chanframento necessário para despesca, para esvaziamento de tanque, tá? Então, e aí eu tenho esse tanque de 8 mil metros quadrados aproximadamente. Num tanque de 8 mil metros quadrados, eu tenho capacidade de produzir até 6.000, 6.500, 6.600 quilos de peixe por safra, tá? Porque eu tenho 10% de renovação da água do volume total do tanque. Se essa quantidade de renovação de água for menor, a minha produtividade já diminui. Eu até posso colocar a mesma quantidade de peixe, mas eu não consigo fazer a mesma tonelagem. Eu não consigo fazer o mesmo peso. Porque a tonelagem, a quantidade de quilos de peixe produzida dentro de um viveiro, ela é diretamente proporcional ao volume de água, à qualidade de água, à renovação, a não ser que você utilize de métodos tecnológicos para conseguir melhorar essa produtividade, né? Então, injeção de oxigênio, várias outras altas tecnologias, tá? Mas produzir de maneira semi-intensiva, né? Produzir de maneira semi-intensiva, eu dependo da quantidade de água disponível e quantidade de qualidade, de água de qualidade. Então, se eu tenho 10% de renovação de água por dia do meu viveiro, eu consigo produzir 6.500 quilos aproximadamente dentro desse viveiro de 8 mil metros quadrados, tá? E aí, essa quantidade de quilos que eu tô falando aqui, ela pode variar um pouquinho para uma ou para outra espécie, dependendo da exigência da espécie por oxigênio, tá? Então, algumas espécies são mais exigentes por oxigênio. Quanto mais exigente por oxigênio a espécie for, maior é a necessidade de água, maior é a necessidade de água e de água de qualidade que eu preciso ter disponível lá dentro daquele viveiro para que eu consiga atingir essa produtividade, tá? Então, mas de via geral, a gente parte desse princípio aí, tá? Então, e é uma conta fácil. E aí o que acontece? O piscicultor de primeira viagem, ele já vai chegar, já vai começar a piscicultura dele produzindo super intensivo? Não, ele começa com o cálculo básico, até porque tanques de primeira viagem são tanques que tendem a ter infiltração, são tanques que tendem a ter percolação de água, então a água ainda vai ser percolada através do lençol para encharcar o fundo, né, do tanque, para que a água pare de ter essa infiltração natural por conta do perfil do solo. E essa infiltração ela pode ser maior ou menor dependendo da característica do solo,
né? É, aprender a lidar com a produção, aprender a lidar com a espécie. Então, nunca um piscicultor começa já, no auge. Porque a piscicultura ela é uma atividade que é muito interessante, que é muito rentável, mas ela é uma atividade de risco. Né? Se eu tenho lá 10 mil peixes dentro de um viveiro, vou dar um exemplo de um alevino de pintado, por exemplo, né? Então, eu tenho 10 mil alevinos de pintado que foram comprados a R$ 1,80, R$ 2. São R$ 20 mil de peixinho de 15 centímetros que eu tenho dentro do viveiro. Se eu como piscicultor ou se eu como técnico já comecei colocando uma quantidade muito maior do que o sistema permite, não tenho conhecimento da produção, né? A chance de perder peixes é muito maior, e aí quanto maior for seu risco, mais dinheiro você vai perder. Isso é fato, né? Então, eu, como técnica, nunca aconselho o produtor a já começar na capacidade de suporte, né? Então, começa pequeno. Não à toa o dimensionamento de tanques é tão importante para que a gente consiga dimensionar para o volume real de água disponível, né? Em todas as fases, inclusive, eu não conheço muito sobre o clima das outras regiões, mas eu vou falar do estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, a época da seca é justamente a época mais crítica de crescimento do peixe, não só por conta da redução da demanda do volume de água, mas também porque o peixe já está numa fase de crescimento mais adiantada, ele já está maior. Quanto maior é o peixe, maior a exigência dele, maior a necessidade dele por oxigênio, né? Isso é fato. Então, o peixe foi colocado lá em janeiro, quando chegar em agosto, que é a época de seca, né? Ou em agosto não, quando chegar em junho, né, que já começa a dar o período de seca, ele já está bem maior do que quando ele foi alojado. E aí é quando ele começa a ter os problemas. Quando começam a ter os problemas. Aí junho, julho, agosto, lá em setembro o peixe está com 800 gramas e não tem renovação de água. Não tem renovação de água. Não tem renovação de água, o peixe não cresce, o peixe não desenvolve. Você não consegue alimentar o peixe. Você não consegue alimentar o peixe também não desenvolve. Então, é uma reação em cadeia, né? Então, não à toa esse dimensionamento é tão importante, porque ele é quem me dá a realidade do bem maior da piscicultura, que é o volume de água, tá? Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para eu falar sobre isso. Tá, acho que é só isso. Então, depois que eu tenho todo esse cálculo feito, né, da quantidade de água, já sei o volume de água, já sei a vazão, aí é só eu fazer esse dimensionamento do tamanho dos tanques para cada realidade. Para cada realidade. Então se o produtor vai ter, já sabe a vazão. Se o produtor tem o objetivo de entregar para grandes indústrias, ele vai construir grandes tanques. Se ele tem intenção de entregar para pequenas indústrias, ele vai construir tanques pequenos para facilitar o manejo. Existe outra coisa que pode ser feita, é o seguinte, esse cálculo, vou voltar a esse exemplo desse cálculo que eu acabei de fazer. Eu poderia produzir 6 mil quilos em 8 mil metros quadrados, né? Foi o exemplo que eu dei aqui, aproximadamente. Então, só que eu posso fazer o quê? Diminuir o tamanho da área. Então, por exemplo, diminuir pela metade esse tamanho de área. Construir, ao invés de 8 mil metros quadrados, construir 4 mil metros quadrados. Eu aumento o volume de água de renovação de água, né? Então, eu consigo aumentar essa renovação de água. Consequentemente, eu consigo aumentar a produtividade. Entretanto, nesse caso, essa produtividade ela não é aumentada proporcional. Então, tipo, ao diminuir pela metade, eu vou dobrar a produtividade. Não vai dobrar a produtividade, mas consegue aumentar. Então, nesse caso,
É melhor sempre eu ter um tanque menor do que o volume de água disponível. É melhor eu ter um menor volume, um tanque menor do que o volume de água disponível, porque isso me permite, não chega a ser intensificar o sistema, mas me permite aumentar um pouco sim a produtividade, coisa que não acontece quando eu tenho já o tanque dimensionado exatamente para aquele volume. Porque eu não tenho como colocar, vou colocar uma tela para diminuir o tamanho do tanque. Não tem como, né? Então, quando eu tenho o tanque construído, eu tenho que me virar de colocar água ali dentro. Ou baixar o nível, eu vou ter que me virar de colocar água ali dentro. Não tem outra maneira, né? Ou colocar menor quantidade de peixe. Então, é mais interessante eu sempre ter tanques que sejam menores do que a capacidade máxima de volume de água disponível dentro da área, tá? E aí, também, por outro lado, eu preciso lembrar que quanto mais intensivo for esse sistema, ou seja, quanto mais peixe eu coloco dentro do tanque, pensando que eu vou ter maior volume de água de renovação, maior é minha chance de risco também, porque nem só de renovação de água se dá a boa qualidade de água. A qualidade de água ela se dá também por acúmulo de matéria orgânica, por quantidade discreta produzida, por vários outros fatores que devem ser levados em consideração. Então, beleza, eu diminuí o tamanho do tanque, vou ter uma quantidade de renovação de água maior, mas eu preciso ter controle de qualidade de água maior também para que eu consiga atingir maiores produtividades, tá? A relação ela existe essa relação do aumento da produtividade com o aumento da renovação, mas ela depende de muitos fatores de qualidade de água, que estão diretamente relacionados com qualidade de água, tá? E aí, falando tudo isso, eu não posso deixar de dizer que quando você está habilitado, quando você é capaz de dar esse norte para o psicultor, de mostrar isso para ele tem menos riscos de cair na conversa de alguém que vai superdimensionar, ou que nem o exemplo que eu falei para vocês, construiu mais tanques, mas não tinha volume de água e depois ter que adaptar lá na frente, tá? Então, buscar fazer parcerias com pessoas que tenham esse mesmo propósito de levar o conhecimento pro psicultor, porque é isso que vai fazer fidelizar você como consultor, vai fazer durar a psicultura, né? Fazer com que o seu cliente tenha sucesso na produção. Porque é isso que um consultor quer. Se o seu cliente tiver muito sucesso na produção de peixe dele, ele com certeza vai querer que você seja o consultor dele por muito tempo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live hoje. Me acompanhe para mais conteúdo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que se interessam pelo conteúdo da psicultura e de maneira geral. Então, na quinta-feira vai ter outra live e eu espero que vocês estejam aqui junto comigo novamente, tá? Não esquece de chamar seus amigos para participar dessa experiência, desse conteúdo que eu tô trazendo para vocês aqui, gratuito, com todo o meu coração aqui e ensinando para vocês tudo que eu aprendi